As mudanças dos céus, a oração transformadora de Josué, o milagre incrível que parou o sol por 12 horas. No terceiro ano de Joaquim, quando os inimigos de Israel se reuniram contra o povo de Deus, Josué, o líder escolhido, preparava-se para enfrentar uma batalha que não era apenas pela terra, mas pela promessa divina que o Senhor havia dado a seus antepassados. O sol brilhava intensamente sobre Canaã, mas o peso da responsabilidade pesava sobre os ombros de Josué. Ele havia testemunhado o poder de Deus anteriormente, a travessia do Jordão e as muralhas de Jericó que ruíram sob o som de trombetas. Agora, diante da cidade fortificada de Gibeon, ele sentia a urgência de invocar a intervenção divina em um momento crítico. As tropas israelitas se reuniram, armadas e decididas a lutar. Josué convocou o povo, e com uma voz firme e cheia de autoridade, lembrou-lhes das promessas do Senhor, do poder que se manifestaria no campo de batalha. Ele os exortou a não temer, a crer que o Deus que os havia guiado até ali não os abandonaria. Eles marcharam rumo a Gibeon, a cidade ameaçada, e à medida que avançavam, o céu começava a escurecer, prenunciando a aproximação da noite. A ansiedade crescia no coração de Josué. A escuridão poderia ser uma estratégia fatal para o inimigo. Assim que chegaram aos portões da cidade, a pressão aumentou. Josué se lembrou das palavras de Deus, que sempre foram seu alicerce. Ele se lançou em oração, ousadamente clamando ao Senhor em meio ao clamor da batalha: Sol, detente sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. E fenomenalmente, o céu respondeu ao seu pedido. O sol permaneceu em seu lugar, como se os próprios céus se curvassem à determinação de um homem de fé. As tropas israelitas, agora encorajadas por este milagre, avançaram com renovado vigor. Cada grito de guerra reverberava com a força de Deus, e as espadas cortavam o ar com a confiança da vitória prometida. Mesmo assim, a batalha ainda estava longe de ser vencida. Os gibeonitas se preparavam para fazer frente ao avanço israelita, e a urgência de uma solução definitiva crescia com cada minuto que o sol ainda permanecia elevado. Neste momento decisivo, Josué inspirava seus homens a manterem seu olhar fixo no Deus que os guiava. Não era apenas uma luta por território, mas uma afirmação da soberania de Deus sobre as nações. Ele exortou os israelitas a se lembrarem de suas experiências passadas, de como a fidelidade do Senhor sempre prevaleceu. Enquanto o dia se estendia, e Josué liderava com bravura e fé inabalável, nublava-se a questão de quanto mais tempo teriam até a escuridão, desafiando não apenas os inimigos, mas a própria fé do povo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A batalha prosseguia, e a luta intensificava-se. O sol, impossivelmente, não se punha. Josué, em sua fé fervorosa, sabia que a vitória era mais do que um triunfo militar, era um grito de guarda para os que acreditavam nas promessas de Deus. O horizonte estava tingido de um medo palpável, mas também de uma esperança avassaladora. Enquanto a tensão se acumulava, o destino de Israel balançava entre a confiança de um líder e a resposta soberana de Deus. O que aconteceria quando, finalmente, a escuridão chegasse? As respostas ainda estavam no ar, assim como a confiança daqueles que acreditavam em um Deus que pode parar até mesmo o sol. O combate se intensificava, e os gritos de guerra ecoavam pelo vale enquanto as forças israelitas avançavam. As lanças e espadas refletiam a luz do sol que reluzia sobre a cena, um dia que parecia mais longo que o habitual, um sinal claro da presença divina. Josué sentia que o Senhor estava em cada passo, em cada golpe, e que a vitória não era apenas desejada, mas era uma realidade que começava a se instaurar. Os gibeonitas, apesar de sua bravura, se mostravam em desvantagem. A coragem de cada soldado israelita era como um fogo que arde com mais intensidade sob o sol que não se punha. Josué avistou a determinação em seus rostos. Ele se moveu entre as linhas de combate,
encorajando seus homens, relembrando-os das promessas. O Senhor é o nosso Deus e Ele entregará nossos inimigos nas nossas mãos, como prometeu a Moisés. Temos que lutar como homens e lembrar que não estamos apenas lutando por nós, mas pela herança que nos foi dada. Entretanto, à medida que o sol continuava em sua trajetória, um sentimento de inquietação permeou as fileiras. O tempo estava se arrastando, e a ansiedade sobre o que aconteceria quando finalmente chegasse a noite começou a se espalhar. As estratégias de batalha de Josué eram claras, mas ele estava ciente de que o tempo era um aliado volúvel. Por isso, ele levantou mais uma vez seus olhos ao céu, buscando a confirmação de sua fé em um Deus que pode fazer o impossível. Então, enquanto os gritos dos guerreiros ecoavam e a poeira da batalha subia, Josué falava com fervor: Ó Senhor, que este dia não se acabe até que a vitória seja completa. Que a luz deste dia revele a tua glória e esmagada a nossa oposição. A batalha se desenrolava como um campo de provas e milagres, e os israelitas, impulsionados pela fé que Josué havia insuflado, estavam se movendo como uma única entidade. Eles enfrentavam não apenas as armas do inimigo, mas também a própria luta contra o medo e a dúvida que tentava se infiltrar em seus corações. O sol ainda estava parado, estendendo o dia, e com isso a esperança de vitória se tornava mais palpável. Mas, de repente, uma nova tempestade começava a se formar no horizonte. Os gibeonitas, percebendo que não podiam enfrentar a força da luz que emanava do céu, tentaram uma mudança de tática. Com um grito de desespero, eles enviaram suas tropas em um ataque surpresa pela lateral, tentando envolver os israelitas. Josué viu a manobra e seu coração disparou. Como poderia ser possível que, mesmo diante de uma batalha que parecia ser da vontade de Deus, o inimigo ainda tentasse prevalecer? Mas a resposta não tardou, e enquanto se preparava para enfrentar o novo desafio, uma visão clara surgiu em sua mente. O Deus que havia parado o sol era também capaz de dar estratégias de vitória. Josué então gritou: Homens de Israel, mantenham-se firmes. O Senhor é a nossa fortaleza e refúgio. Ele não nos abandonará neste dia. Siga seu líder e deixe que o poder do Senhor se manifeste como em dias antigos. A batalha tornou-se um tumulto feroz enquanto os israelitas, fortalecidos pela certeza da intervenção divina, mostraram bravura em seu avanço. A terra tremia sob os pés deles, e a fé se tornava um poder inquebrantável. Mas enquanto Josué lutava, uma dúvida sutil pairava sobre ele. Seria suficiente o que estavam fazendo? Em meio ao clamor da batalha, um eco divino ressoava em seu coração, e ele entendeu que havia mais em jogo do que apenas uma vitória. Os planos de Deus estavam se desenrolando em um vasto panorama que ele não podia totalmente compreender. E assim, enquanto as espadas se cruzavam e as vozes clamavam por socorro, o seu espírito se elevou em oração. Ele entendeu que a vitória não seria apenas uma causa da batalha, mas um testemunho sobre o poder e a soberania de Deus diante das nações. Senhor, que a luz do dia permaneça, até que a tua vitória seja selada em nosso favor. Mas o que o futuro ainda reservava, Josué não sabia. Ele sentia a pressão crescente, um novo sopro de guerra se aproximando. Que mais o Senhor, em sua soberania, se preparava para revelar através dessa batalha? As nuvens escuras no horizonte pareciam não ser apenas a chegada da noite, mas o prenúncio de algo ainda maior, algo que ecoava nas promessas divinas. O clamor da batalha continuava a ressoar como uma sinfonia de fé e determinação. Josué, com um fervor ardente em seu coração, viu que os lutadores israelitas estavam comprometidos, cada um decidido a dar o melhor de si, não apenas por suas vidas, mas pela promessa que Deus havia feito. Os gibeonitas, arrebatados pelo desespero ao confrontar a força unificada de Israel, recuavam diante da inabalável disposição dos guerreiros. No entanto, a fúria da batalha tornava-se ainda mais intensa. As lanças cortavam o ar com uma frenética agitação, e o rugido da luta se misturava ao estalar de espadas. Nesse cenário caótico, a mente de Josué estava afiada, mas seu espírito lutava contra uma sombra de dúvida. Onde, Senhor, está o teu plano? Ele sussurrou para si mesmo, sentindo a responsabilidade de liderar em meio ao império de caos. Quando o sol começava a descender, uma impressão clara tomou conta dele: a oração tinha um peso que se erguia além do humano. Ele se lembrou de Salmos, onde se fala da eficácia da oração do justo.
Com isso em mente, ele decidiu, mais uma vez, buscar a face do Senhor. O dia efetivamente não poderia se encerrar sem que as promessas divinas fossem cumpridas. Senhor Deus dos exércitos, ouvi-me. Josué orou, elevando sua voz sobre o clamor da guerra. Se tu és conosco, faça com que este sol permaneça em sua altura e não se ponha até que a vitória esteja completa sobre nossos inimigos. Que a luz deste dia, que tu mesmo estendeste, seja um testemunho de teu poder. O exército ao seu redor ficou em silêncio. Uma expectativa palpável pairava no ar, como se o próprio céu estivesse suspendendo a respiração, aguardando a resposta do Criador. Josué não percebeu, mas uma nova força emergiu em seus homens. Seus rostos, antes pintados de cansaço e preocupação, começaram a brilhar com uma nova esperança. De repente, uma presença como água viva encheu o coração de Josué. Ele sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mais uma vez com coragem, ele gritou, é neste nome, dos exércitos que marcharam com Moisés e nos guiaram através do deserto, que clamamos. Senhor, que o sol pare e a vitória venha até nós. E então, um milagre aconteceu. As nuvens no horizonte começaram a se agitar, enquanto uma luz incomum aparecia sobre o vale. Os gibeonitas hesitaram, atônitos, observando o espectro do que parecia uma intervenção celestial. Mesmo à distância, um sentimento de reverência inundou os corações dos israelitas. Estavam testemunhando o poder do Deus que não estava apenas com eles, mas que, por causa da oração de um homem, começava a agir de maneiras que desafiavam a gravidade das circunstâncias. O sol permaneceu suspenso sobre o vale de Gibeon. O tempo se estendeu como um ato de graça. Josué se sentiu renovado, cada golpe desferido contra seus inimigos tinha uma nova força, cada grito de batalha uma nova frequência de fé. Quando a vitória se aproximou, a lufada de força celestial ainda pairava. A batalha, que antes parecia uma luta entre homens, agora se tornava um enfrentamento entre o bem e o mal, selado pelas promessas divinas. Mas mesmo no auge da luta, Josué sabia que o que estava além daquela vitória era um plano muito maior. Senhor, o que está por vir? Qual é o significado desta demonstração de poder? Questionava seu espírito, enquanto as sombras começaram a se dissipar. Ele sentia que algo grande estava se preparando nas obras do Senhor, um sinal do que viria a acontecer através da fidelidade do seu povo. À medida que a luz do dia permanecia, as promessas de Deus também estavam à porta para se cumprirem de maneira gloriosa, mas ainda havia mistério em sua vontade. O que mais o Senhor teria reservado para os filhos de Israel? E em meio a isso tudo, Josué percebeu que a luta pela terra não era apenas física, era uma batalha pela fé. Uma nova revelação poderia se desdobrar a qualquer momento, e seu coração estava preparado para ouvir. Enquanto a batalha avançava, o eco dos gritos de vitória começou a ressoar entre os israelitas. Com cada movimento, com cada passo dado para frente, Josué sentia que a presença divina estava intensamente acampada sobre eles. O sol permanecia suspenso, como uma testemunha silenciosa do poder de Deus. Mas não era apenas um momento de triunfo em termos de vida ou morte, era um esclarecer do próprio caráter divino. Os gibeonitas estavam em retirada, mas a visão do inimigo em fuga não era o único foco de Josué. Ele sentia um peso de responsabilidade sobre seus ombros. A vitória não era apenas sobre ganhar uma batalha, mas sobre a obediência a um propósito maior que o Senhor havia destinado para seu povo. Ele viu a mão de Deus trabalhando, e entendia que, com essa intervenção dramática, novas pautas estavam sendo estabelecidas no reino espiritual. Na mente de Josué, as palavras do Senhor a Moisés ecoavam, eu serei aquele que será. Ele não podia ignorar o fato de que o que presenciava era algo sem precedentes, um momento gravado não apenas na história de Israel, mas na eternidade. No entanto, uma inquietação começou a surgir, ele se perguntava, qual é o próximo passo após esta vitória milagrosa? Como nós, o povo escolhido, devemos seguir em frente? Com o sol ainda elevado, Josué viu os gibeonitas, agora em pânico, esmorecendo diante de um Deus que demonstrava sua supremacia. Mas dentre os que fugiam havia algo mais que o desespero. Ele viu dentro das fileiras de seus inimigos um homem, um líder cuja insolência estava mudando para temor. A fraqueza que evidentemente consumia os gibeonitas era palpável, suas esperanças estavam desmoronando. Este é o tempo,
pensou Josué, para demonstrar não apenas força, mas a graça que Deus outorga até mesmo aos que se opõem a nós. Avancem, guerreiros de Deus. Não apenas lutamos contra carne e sangue, mas contra principados. Este dia é um marco na nossa aliança com o Senhor. Josué bradou, galvanizando suas tropas. Cada homem respondeu com fervor, sabendo que além da vitória física havia conquista espiritual a ser lutada. Conforme avançavam, uma tempestade de pedra e granizo começou a despencar sobre os gibeonitas, um novo milagre se desdobrando. Era como se o próprio céu se estivesse unindo à visão de Josué, como registrado em Deuteronômio 28:12, onde o Senhor se comprometia em abrir os céus e dar chuvas em tempo devido. A imensidão do fenômeno os fazia parar por um segundo, surpresos e atônitos, enquanto uma sensação de poder se apoderava do campo de batalha. Esse cenário para os israelitas não era apenas um testemunho de força, mas uma demonstração da justiça de Deus, que não apenas defendia seu povo, mas também punia os que persistiam na rebelião. Josué uniu sua voz à da oração coletiva de seu povo. Senhor, que este dia seja um testemunho de teu poder e que alcancemos a terra prometida. Que as nossas vidas sejam moldadas por tua fidelidade, e que, nas sombras, possamos encontrar luz. Enquanto o combate prosseguia, o espírito de Josué estava profundamente sintonizado com a grandeza do plano divino em ação. Ele sabia que a batalha havia apenas começado, que as promessas de Deus eram muito mais que vitórias momentâneas. E então, uma revelação subiu em seu coração. O que o Senhor está preparando através de nossa conquista? Neste ato, pode haver algo muito maior do que entendo. Ouvindo isso, a esperança se alastrou nas fileiras israelitas, um clamor fervoroso surgia a cada movimento que faziam. Então, muito além da batalha física, um novo entendimento se despertou em Josué. O que ocorria agora não apenas anunciava a força de Israel, mas se tornava uma preparação do coração do povo para as promessas que Deus ainda não havia revelado. O campo de batalha, agora coberto de poeira e relâmpagos, se tornava palco de uma nova revelação. Quando tudo parece perdido, é aí que Deus opera da maneira mais poderosa. O que acontecerá quando a última flecha for lançada e a última espada, embainhada? Ó! Que você está prestes a fazer na nossa jornada, ó Senhor? A questão pairava no ar e assim, sob a luz suspensa do dia, enquanto a batalha civilizava seus desdobramentos, a próxima etapa da divina estratégia se esboçava, revelando que, de fato, na saga de Israel, havia um plano profundo, um desígnio que se alinhava aos desígnios de Deus. O que mais estava em andamento, esperando para ser descoberto pelos olhos da fé? Josué e seu povo estavam prontos para buscar essa resposta, conscientes de que o caminho à frente seria nada menos que espiritual. Enquanto os ecos das louvações subiam ao céu, um silêncio surpreendente pairou sobre o campo de batalha, semelhante ao que acontece quando uma tempestade se aproxima. Josué, com a visão firme e a espada em punho, olhou ao redor e percebeu que a batalha ainda fervilhava. Mas em seu coração, a pergunta que ardia como fogo era: o que tu desejas, Senhor? Que instruções trarás agora para o teu povo? A luz do dia, que antes iluminava triunfante a cena, começou a se dissipar, e a sombra da dúvida se instalou temporariamente no espírito de Josué. Ele sabia que a vitória não era suficiente, o propósito de Deus para Israel se estendia além daquele momento. Assim, com grande fervor, Josué ergueu seus olhos ao céu e clamou: ó Senhor, se tu és por nós, quem poderá ser contra nós? Permaneceremos firmes em teu caminho. Fala, pois teu servo ouve. O clamor de Josué penetrava as nuvens, e a resposta divina, diferente do que imagina, começou a se manifestar nos corações de todos os homens. Neste momento, um medo palpável começava a assolar os gibeonitas, a percepção de que sua derrota não era meramente militar, mas uma questão espiritual, um enfrentamento direto com o Deus de Israel. Então, enquanto o sol começava a se ocultar no horizonte, um fenômeno extraordinário ocorreu. As mãos do Senhor agiram, e como no relato de Gálatas, onde a liberdade dos filhos de Deus é enfatizada, a criação toda parecia se juntar à luta de Josué. Ele pediu a Deus um milagre, e o que se seguiu foi além da compreensão humana. O sol começou a permanecer suspenso no céu, como se tivesse sido ordenado a não se pôr. Sol, detente em Gibeon, e tu,
lua, na vale de Aijalon. Gritou Josué, com um fervor que ressoou entre as tropas israelitas. A atmosfera estava carregada, a sensação de tempos antigos, quando o Senhor fez-se abrir o mar, e agora ele realizava um espetáculo ainda mais grandioso. Poderia ser que a batalha daquele dia nunca tivesse fim? A natureza, em resposta ao clamor de um homem, se movimentava como um Enoque se submete à vontade do Criador. Os gibeonitas, agora trêmulos, mal conseguiam sustentar a luta. O pânico dominava suas fileiras, enquanto as luzes da manhã se mesclavam com o resplendor do sol preservado. O Deus de Israel é poderoso. Ele encerrou o tempo para trazer a vitória ao seu povo. Exclamavam os guerreiros, sentindo a presença de Deus como um manto sobre eles. Josué, no entanto, na sua profundidade espiritual, compreendeu que aquela era uma oportunidade divina, uma chance de não apenas derrotar um inimigo, mas de mostrar ao mundo e aos próprios israelitas quem era o verdadeiro Deus. Ele entendia que a batalha sobre a qual lutavam era muito maior do que a luta física, era uma luta pela fé, uma busca pela restauração da aliança com o Senhor. Assim, com um coração transbordante de fé e esperança, Josué continuou a orientar seu exército. A cada golpe da espada e a cada grito de vitória, ele via aquele milagre sensibilizando não apenas os israelitas, mas moldando os corações de todos que presenciavam o evento. Olhem! O Senhor não apenas nos faz vencer. Ele deseja revelar sua grandeza, ainda que a escuridão se avolume. Mas o tempo não cessou privativamente para os gibeonitas. A cada instante que passava, enquanto um dia se transformava em noite incrível, havia um questionamento crescente na mente de Josué. Qual é o propósito que Deus ainda não revelou? Que bênçãos e desafios nos aguardam ao final deste dia magnífico? E assim, enquanto as horas se arrastavam e o milagre proferido se desenrolava, as almas de ambos os lados estavam pendentes. Josué, firme em sua liderança e com a confiança em Deus, sabia que ainda mais se desenrolaria naquele dia. Um desígnio divino, além da compreensão humana, se erguia, aguardando a verdadeira revelação do Senhor. E nas profundezas da alma de Josué, ele compreendeu que a batalha se aproximava de um clímax, mas o que permaneceria gravado na história de Israel não seriam apenas os feitos, mas a firme promessa de que Deus está sempre em controle e que havia um entendimento que apenas começava a ser revelado. O que mais, Senhor? Furta-se nas brumas da eternidade, esperando que os teus escolhidos sejam despertados para a plenitude do teu plano. Enquanto as sombras do crepúsculo dançavam pelo campo de batalha, a terra estava impregnada de tensão e expectativa. Josué, com a coragem renovada pela presença do Senhor, sentiu a necessidade de reafirmar o propósito do divino naquela luta. Ele sabia que a vitória se estendia além do triunfo físico, era uma questão de testificar a soberania de Deus. O sol ainda pairava no céu, uma maravilha que testemunhava o poder do Senhor, e Josué decidiu que não era hora de recuar. Ele se virou para seus guerreiros, com os olhos ardendo de determinação. Avante, Israel! Este é o dia do Senhor. Ele nos entregará nossos inimigos em nossas mãos. As tropas, invocadas por suas palavras, avançaram com vigor renovado. As espadas brilhavam, e o som de seus gritos reverberava no ar, misturando-se ao estrondo da batalha. O estrondo de perfurações ecoava enquanto os israelitas lutavam ferozmente, sendo guiados por um desejo coletivo de cumprir a vontade de Deus. No entanto, em meio à ação, Josué lançou um olhar ao céu, e seu coração vacilou. O dia não pareceria eterno apenas por causa da luz milagrosa. Uma inquietação começou a crescer em seu espírito, pressentindo algo além da batalha frontais. Ele recordou os dias passados, quando o Senhor havia se revelado a Moisés na sarça ardente e ainda mais na nuvem que conduzia o povo de Israel. Como posso, ó Deus, assegurar minha liderança? Questionou silenciosamente a Deus, enquanto tomava consciência da centralidade de sua responsabilidade. Nesse momento de contemplação, uma sombra de alucinação parecia passar pela mente de Josué. Ele vislumbrou a figura de um guerreiro, não de carne e sangue, mas uma presença que irradiava uma luz sobrenatural. Era um mensageiro do Senhor, que se apresentou ao lado de Josué, a espada desembainhada e o olhar decidido como um raio. Estou aqui por conta do Senhor dos Exércitos, disse o ser majestoso, e a voz, como o trovão distante, ecoou nos ouvidos do líder.
Quem és tu? Indagou Josué, sentindo o poder e a reverência que emanavam daquela figura. Sou o comandante do exército do Senhor, respondeu o guerreiro celestial. Hoje, esta batalha não pertence somente a ti, mas é do Senhor. A vitória está garantida, mas escuta, Josué. O que se desatará aqui será mais profundo do que a vitória sobre Gibeão. Prepara-te, pois a tarefa segue para além. Josué, permeado de humildade e temor, inclinou-se, reconhecendo a presença divina. Uma nova revelação começou a aflorar em seu coração. Esse combate era parte de um plano muito mais abrangente, um chamado para lidar com as questões do coração e da obediência ao Senhor. As tropas, impulsionadas pela confiança divina, começaram a sentir essa atmosfera de glória que se erguia ao redor deles, mesmo enquanto a luta se intensificava. O comandante celestial desapareceu enquanto as forças gibeonitas, observando o revigoramento do exército israelita, sucumbiam ao desespero. O próprio terreno parecia se dividir em favor de Israel, e as pedras, em resposta ao clamor de guerra, se tornavam armas nas mãos do Senhor. Josué, percebendo a urgência do momento, exclamou novamente: Ó Senhor, mostra-nos os teus caminhos, e nos guia pelo teu propósito eterno. Que esta vitória, e cada dia que se seguir, seja uma declaração da tua glória. E assim, enquanto a luta prosseguia e a luz do dia se estendia milagrosamente, a revelação do plano de Deus continuava a se desdobrar nas mentes e corações. Os gibeonitas, agora sem esperança, sentiam o peso da condenação caindo sobre eles, mas para os israelitas, a verdadeira batalha ainda estava além do que podiam ver. Ao longe, junto ao horizonte, os ventos começaram a soprar, trazendo consigo a promessa de algo mais. E na mente de Josué, uma pergunta ainda permanecia: se o Senhor está conosco neste dia, que outros desígnios se revelarão nas próximas horas? Estaríamos prestes a testemunhar uma mudança ainda mais profunda em nossas vidas? Aquele dia magnífico não apenas clamava pela vitória, mas também pela revelação de um plano soberano que estava apenas começando a se desdobrar, e Josué se preparava para descobrir que o caminho da obediência traria algo que os israelitas nunca poderiam imaginar. Enquanto o combate se intensificava, a atmosfera ao redor da batalha em Gibeão se tornava cada vez mais elétrica, saturada pela expectativa do que estava por vir. As espadas se cruzavam como relâmpagos, e o clamor das vozes dos israelitas se elevava ao céu, ecoando como uma sinfonia de determinação e fé. Josué, imerso em oração, elevou a sua alma ao Senhor, buscando discernimento e força. Em seu coração, ressoava a certeza de que a batalha era tanto física quanto espiritual. Ele sentia os olhos do Senhor sobre seu povo, e neste momento decisivo, ele decidiu se apegar a todas as promessas que Deus lhe havia dado. Ó Senhor, tua mão é poderosa. Se é tua vontade que prevaleçamos, já não posso duvidar. O sol ainda brilha sobre nós, deixa-me clamar em fé para que o seu propósito se complete. Ele murmurou, seus lábios formando palavras gravadas nas páginas do céu. Em seguida, ele fez algo que nenhum homem havia ousado solicitar antes. Ó sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. Exclamou Josué, com uma confiança bem além de si mesmo. Josué 10:12. Sua voz ressoava como um eco de antigos profetas que desafiaram a natureza. O exército israelita observou, a tensão crescendo, algumas almas hesitantes, outras firmes na certeza de que o Senhor os ouviria. Para o espanto de todos, as nuvens se dissiparam, e o sol, como se obedecesse a um comando divino, ficou parado. O céu benevolente manteve sua luz sobre Gibeão, enquanto a lua, em um esplendor sereno, pairava sobre Ajalon. As horas pareciam se prolongar, mas a batalha recém-acordada não perderia força sem a luz do dia. As forças gibeonitas, vendo que o sobrenatural se manifestava em favor dos israelitas, mergulharam em pânico. Suas espadas tremiam em mãos paralisadas. A certeza de que a vitória estava cada vez mais distante os envolvia, mas os filhos de Israel, revigorados pela manifestação do Senhor, avançavam com um fervor que só poderia ser conhecido pela intervenção divina. Josué liderou a investida com a força renovada, e suas ordens ecoaram em meio ao clamor da batalha, facilitando cada manobra e destruição contra os inimigos. Exterminai-os! Queimem a iniquidade que habita na terra! O Senhor nos entrega a vitória.
As palavras saíam como flechas de fé e determinação. E assim, enquanto as horas se alongavam, Josué percebeu que a luta que enfrentavam não era somente pela terra, mas pela aliança viva de Deus com o seu povo. As promessas de Abraão, Isaque e Jacó pulsavam no coração de cada homem que lutava. Eles estavam não apenas lutando contra inimigos físicos, mas contra o que a desobediência poderia trazer ao seu destino bendito. Os amonitas e os filisteus viam a cena com temor e assombro. As notícias sobre a batalha em Gibeão, onde o sol se detinha, começavam a se espalhar, despertando um temor apropriado em outros reis e nações ao redor. Cada golpe desferido pelos israelitas ressoava não como feridas, mas como proclamações de vitória sobre a obstinação. E então, enquanto o dia ainda reluzia com aquela luz sobrenatural, uma nova mensagem do Senhor pairou sobre a mente de Josué, um chamado que reverberava através das esferas celestiais. Mesmo em meio à glória e triunfo, ele discernia que aquilo que testemunhavam era apenas a preparação para algo ainda mais grandioso. O novo desafio se aproximava. As palavras do comandante ainda ressoavam em sua mente: prepara-te, pois a tarefa segue para além. A pergunta deixou seus lábios ao final da luta: ó Senhor, quais desígnios ainda se ocultam em teus planos? Assim, enquanto a luz do sol começava a ceder lugar ao ocaso, uma nova fase no destino de Israel se preparava para ser revelada, ecoando a grandeza de um Deus que não apenas detém o sol, mas também molda a história de seu povo. O que Deus mais planejava em meio à nova etapa que se desdobrava? O que eles teriam que enfrentar agora? Enquanto a luz do sol se dissipava, os ecos da batalha se tornavam lentamente murmúrios cansados, e os guerreiros de Israel começavam a recolher o que restava do dia em suas almas fatigadas, mas vitoriosas. O Senhor havia demonstrado sua glória no campo de Gibeão, e a certeza de sua presença ainda pulsava entre os israelitas. Josué, em meio à agitação exaltada dos filhos de Israel, começou a perceber que sua vitória era não apenas um triunfo sobre os inimigos, mas um vislumbre das promessas que ainda estavam por vir. Os homens, agora rejuvenescidos pela luz sobrenatural, encorajados por ter seus olhos fixos na fidelidade de Deus, sentiam a necessidade de buscar o próximo passo. Guardai-vos e escutai a palavra do Senhor, clamou Josué, erguendo sua voz acima do murmúrio. As espadas e escudos que antes eram instrumentos de combate agora também se tornavam sagrados testemunhos da fidelidade de Deus. Ele sabia que as promessas feitas a seus antepassados não eram apenas um eco do passado, mas um chamado contínuo que exigia resposta. A batalha havia terminado, mas o entendimento de que novos desafios estavam à frente se impelia como um peso no coração de Josué. Acercando-se do povo cansado, com o som do rescaldo da luta ao fundo, Josué reuniu os líderes das tribos em um círculo próximo. O Senhor nos deu a vitória, mas lembrem-se, este é apenas o começo, disse ele, suas palavras bem ponderadas carregando a autoridade divina. Assim que os líderes e os guerreiros se aproximaram, uma nuvem escura começou a se formar, cobrindo o céu que antes era claro. Eles sentiram um estremecimento que percorria o solo sob seus pés, como se a terra respondesse à reverência de um Deus que estava se preparando para falar novamente. As vozes que oravam se calaram, e um silêncio pesado se instalou enquanto todos aguardavam o que estava por vir. A atmosfera ficou tensa com uma expectativa palpável. Então, entre os sussurros do vento, uma mensagem clara e distinta ecoou na mente de Josué. Levanta-te e vai ao altar. Não somente oferecerás sacrifícios, mas buscarás o que ainda está oculto nos planos do Altíssimo. Seguindo o comando divino, Josué ordenou que todos se preparassem. Ele sabia que a consagração de seus corações e a busca pela orientação do Senhor eram essenciais agora mais do que nunca. As tribos se reuniram em volta do altar, e um som crescendo começou a se erguer, altas vozes unidas em louvor e adoração, clamando pela sabedoria e direção do Todo-Poderoso. Ó Senhor, nosso Deus! Que nossa vitória não nos ensoberbeça, mas que permaneçamos humildes diante de Ti. Revela-nos o Teu caminho, pois confiamos inteiramente em Ti. As palavras de Josué se elevavam, carregando a súplica de um povo ansioso por conhecer mais do profundo desígnio do Senhor. Foi então que, em meio ao clamor, o céu se abriu e uma luz fulgurante começou a descer sobre o altar. Como um relâmpago de revelação, uma visão surgiu, um caminho estreito surgindo diante deles, levando a terras desconhecidas, terras que não eram apenas físicas,
mas também espirituais, repletas de experiências da aliança que Deus prometeu. Entre murmúrios de temor e espanto, Josué viu uma imagem de cidades cercadas, gigantes e reinos que ainda não haviam enfrentado, requerendo não apenas a destreza militar, mas uma renovada dependência do Senhor. Quando a luz começou a desaparecer, um sentimento de urgência pairou no ar. As palavras de Josué ressoaram em seus corações: preparai-vos, pois não estamos apenas destinados a conquistar, mas a ser instrumentos de transformação. Qual seria, então, o próximo passo? O que esperava o povo de Israel além das colinas e das lutas à frente, enquanto a sombra da noite se aproximava? A certeza de que Deus tinha planos ainda mais grandiosos se firmava no espírito de cada israelita. Algo iminente aguardava à vista, a próxima fase no plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, e a jornada estava longe de terminar. Enquanto a noite se estabelecia, a atmosfera entre os filhos de Israel era impregnada de um temor reverente. O clamor que antes preenchia o ar começava a se acalmar, e os murmúrios baixavam à medida que cada um meditava nas visões recebidas. Josué, com seu coração ardendo de fervor e responsabilidade, voltou-se para o povo, determinado a guiar aqueles que confiavam nas promessas de Deus. Como as estrelas nos guiam, assim também Deus nos direcionará, afirmou ele, sua voz firme refletindo a confiança que residia em sua alma. Mas precisamos de fé. E a fé exige ação. O Senhor nos chamou para grandes coisas, e devemos nos preparar para o que se aproxima. Os líderes assentiram com a cabeça, refletindo sobre a profundidade da entrega exigida. Assim, Josué convocou cada homem e mulher a se voltarem para a terra que os aguardava além das fronteiras já conquistadas. O plano de Deus começava a tomar forma em suas vidas, mas era evidente que a próxima etapa não seria isenta de desafios. Na calada da noite, enquanto os campeões de Israel se recolhiam em oração e adoração, o espírito de Josué joevelou. Ele se afastou um pouco, buscando um espaço de quietude e comunhão com o Senhor. Com o olhar fixo no céu, ele recordou as promessas dadas a Moisés e aos patriarcas: a terra que jurei dar a eles, a seus descendentes, se cumprirá. Ele então apresentou sua súplica ao Senhor em segredo, sua voz ecoando na escuridão: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vê como estamos prontos para agir segundo a tua palavra. Se as cidades que avistamos além dessas colinas estão sob a tua rebuque, então, permite que eu faça um pedido ousado: fortifica nossa luta. Se o Senhor estiver conosco, quem poderá nos deter? Faça com que o sol se detenha até que a obra esteja completa. Enquanto sua oração se elevava, a terra parecia vibrar sob seus pés. Um silêncio dimensionado, quase do outro mundo, envolvia a cena. Em um momento cósmico, algo de tremendo estava prestes a acontecer. Repentinamente, um tremor começou a alinhar o universo com a vontade de Deus. Os ventos se aquietaram e as nuvens começaram a formar um halo ao redor do horizonte. Os guerreiros de Israel, percebendo a transformação no ambiente, levitaram entre o temor e a expectativa. A visão do céu que se alterava fez muitos abrandarem a respiração. A luz celestial parecia introduzir um novo dia em um momento que desafiava o entendimento. Os astros, obedecendo ao comando do Criador, começaram a se alinhar com a oração fervorosa de Josué. E assim, conforme o sol se detinha, o Senhor ouvia a súplica e fazia grande maravilha, indicando que até o próprio universo responderia à disposição dos que servem a ele. É um milagre. O sol não se move! Exclamou um dos guerreiros, e assim o medo se transformou em louvor. As vozes que antes imploravam agora celebravam a mão poderosa de Deus, que sustentava o dia. Esforçai-vos, valentes de Israel! Gritou Josué, vívido com a chama da fé. E que o Senhor nos conceda a vitória total sobre nossos inimigos. Enquanto as horas se passavam e o sol não se movia, a confiança crescerá entre o povo. Com cada momento que se arrastava, mais e mais vidas começavam a entender que estavam entre laços de sobrenatural e promessas divinas que se revelavam diante deles. Com a luz imutável, as palavras de Josué ainda eram cortadas pela esperança: a vitória é nossa. Pois o Senhor é conosco. O que mais Deus revelaria? E como se cumpririam os desígnios que dele descendiam? Neste cenário em que céu e terra se encontravam, o povo de Israel estava prestes a testemunhar o cumprimento de uma promessa que ultrapassava seu entendimento, aguardando um desfecho que seguiria como um testemunho eterno.
Qual seria a resposta do Senhor diante da fé radical de um homem? Como se desenrolaria a trama do plano soberano de Deus além do que já haviam presenciado? Os ecos da batalha ressoavam enquanto a luz do sol permanecia suspensa sobre Gibeão, e a atmosfera vibrava com a expectativa do que Deus ainda faria. Josué, sentindo o peso da responsabilidade como líder de Israel, dirigia-se ao Senhor com fervor crescente em sua oração. Ele havia testemunhado o poder persistente de Deus em muitos momentos, mas a magnitude do que se desenrolava naquele dia era de uma importância ainda maior. Ó Senhor dos Exércitos, clamou Josué, é a tua mão que nos traz vitória. Neste dia, em que a luz não se apaga, lembra-te da aliança que fizeste com nossos antepassados, e concede-nos o poder de subjugação sobre nossos inimigos. Cada palavra de sua invocação pulsava com uma fé ardente que reverberava através do campo de batalha como uma chama acesa. Os guerreiros ao seu redor, encorajados pela manifestação do sobrenatural, uniam as vozes ao clamor de seu líder. Era um momento decisivo que não apenas se tratava de vencer, mas de glorificar o Deus que havia prometido estar com seu povo em todas as batalhas. E assim, a batalha prosseguia sob umas condições únicas. O sol, obedecendo ao comando de um homem de fé, se mantinha no céu, e enquanto golpear e receber golpes se tornava o ritmo de luta, os israelitas começaram a perceber que não estavam lutando apenas contra homens, mas contra uma força que representava a própria obstinação do mal. Os gibeonitas, em meio ao pânico, tentavam reorganizar suas fileiras. Mas seus esforços eram em vão, a coragem que emanava dos israelitas era apoiada por uma convicção divina que os tornava quase invencíveis. A cada avanço, suas espadas reluziam à luz do sol, e cada vitória se tornava um testemunho do poder do Senhor. Mas Josué sentia em seu espírito que esta batalha não se tratava apenas de uma conquista física, havia um propósito maior em ação. Ele se lembrava das promessas que o Senhor havia feito a seu povo não apenas de lhe dar a terra, mas de ser seu Deus e guiá-los em todos os caminhos. Era um chamado não só para conquistar, mas um convite para um relacionamento mais profundo. Então, com a batalha intensificada em cada segundo, chegou um momento em que não havia mais tempo a perder. Os gibeonitas, percebendo a magnitude do que estavam enfrentando, começaram a se dispersar, muitos fugindo em desespero. O rugido da batalha tornará-se um eco distante, à medida que a vitória israelita começava a depositar suas raízes. Josué, reconhecendo que o efeito dominó estava em andamento, não hesitou em dar ordens para que continuassem a empurrar o inimigo para trás. Não podemos permitir que o temor tome conta. O Senhor está conosco, incentivou Josué. Seus homens lutaram com renovada força e os triunfos começaram a se desdobrar um a um. Eles haviam sido escolhidos para um grande propósito, e agora precisavam se manter focados. Porém, em meio ao fervor da batalha, uma nova ideia começou a se formar na mente de Josué. Se Deus podia manter o sol em seu lugar por meio da fé, que mais ele poderia fazer? As promessas de Deus não paravam apenas em conquistas, o próprio futuro do povo estava nas liberações divinas que ainda estavam por vir. Senhor, sua mente começou a se elevar em oração mais uma vez, o que mais desejas que façamos? Como podemos continuar a glorificar o teu nome aqui e agora? A consciência de que havia mais em jogo do que apenas esta vitória instantânea o começou a inundar. E, como se em resposta a seu clamor silencioso, uma nova onda de revelação penetrou seu coração. Se a luta era verdadeiramente uma luta espiritual, era essencial que eles se preparassem não apenas para a vitória naquele dia, mas também para o que Deus tinha reservado para além do horizonte. Assim, com um novo fervor, ele ordenou que os israelitas parassem de lutar e escutassem. Irmãos, lutamos sob a luz de Deus, e agora, precisamos preparar nossos corações para ver o que ele ainda está prestes a revelar. Os homens, confusos mas atentos, olharam para seu líder. Ele gesticulou para que levantassem suas espadas em louvor e fizessem um clamor audacioso ao céu, suplicando por direção. Ó Senhor, enquanto a luz permanece, revela-nos a tua vontade. Que a tua glória seja vista entre nós não apenas hoje, mas em todas as gerações. E enquanto suas vozes se erguiam como um só clamor, a natureza ao redor parecia responder a esse clamor coletivo. O céu claro começou a se agitar novamente, e nuvens escuras se formaram ademais.
Josué percebeu que naquela tempestade também havia uma promessa de que Deus estava presente e que novos desafios, novas revelações e novos testemunhos estavam por vir. Ao olharem para o horizonte, perceberam que a luta não era realmente contra a carne. Era uma batalha pela transformação espiritual da própria sociedade, um passo à frente nas promessas de Deus. A vitória sobre Gibeão era apenas o início de um chamado para mais questões maiores a serem enfrentadas, não apenas em combate, mas na própria essência da fé israelita. Qual era a próxima fase do plano soberano de Deus? Josué e os israelitas aguardavam em renovada expectativa. Mas, de qualquer forma, tinham certeza de que o poder de Deus estava com eles, e que as respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar. A história de Gibeão não terminaria ali, mas se desdobraria como parte de um plano muito maior que ecoaria pelas gerações vindouras.